começamos a orar. Minha casa treme, minha casa treme, minha casa tremerá se começarmos a orar. Minha casa treme, minha casa treme, minha casa tremerá. Elias orou, e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou, e o sol parou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo desceu, desceu, desceu. Josué orou, e o sol parou. e o sol parou. Olha, a gente cantou essa música e eu sei que vocês talvez já devem ter ouvido essa explicação, ou da minha boca ou de outras bocas. Mas quando a gente fala Elias orou e o fogo desceu, a gente está lembrando de um episódio entre Elias e os falsos sacerdotes. Os sacerdotes que enganavam lá a Jezabel e o seu marido o rei, dizendo que estava tudo bem, que Deus não era nada disso. E Elias dizia, está errado, está errado. Não é, vocês têm que voltar para Deus. E o povo não queria voltar para Deus, não. Aí ele põe um altar e fala para os sacerdotes invocarem fogo do céu para queimar as ofertas que foram colocadas no altar. Então os sacerdotes colocaram, picaram, colocaram tudo, colocaram a madeira e dançaram, fizeram as orações deles, se cortaram, porque havia naquele tempo aquela coisa de se ferir e tal, e não aconteceu nada. E ainda Elias ficava zombando, falava assim, grita mais alto, ele deve estar dormindo, o Deus de vocês deve estar dormindo, grita mais alto. Ah, vai ver que ele foi fazer alguma coisa, não está aqui, faz mais esforço. E quando chegou a vez de Elias, sabe o que ele fez? Ele jogou água na madeira. Quem aqui já fez um churrasco na vida, levante a mão. Você joga água no carvão para tacar fogo? Nunca vi isso. Ele jogou água na lenha, água. E aí ele invocou fogo do céu e a lenha queimou tudo, queimou toda a oferta que estava ali. Para ele dizer assim, o que eu estou fazendo é milagroso. Então o que eu quero falar é, a nossa oração é para Deus queimar até com bombeiro apagando incêndio na nossa vida, até com gente do contra, até com gente fazendo feitiço para não acontecer nada na tua vida, até com gente que não quer nem saber de Deus e de oração. O que nós queremos é fogo mesmo em cima de água. Se você quer isso, fala para o seu irmão, amém, eu quero. Amém, eu quero isso. Eu quero isso. Levanta sua mão, pede que o Espírito Santo já comece a agir, que ele já comece a fazer essa libertação poderosa através da tua e da nossa oração aqui. Nós clamamos o teu poder, Senhor, faz essa obra poderosa, porque tu és um Deus amoroso, que conhece a nossa fraqueza, e nós não queremos confiar em falsos deuses, em falsas promessas, em falsidades, em falsos projetos, em ideologias. Nós confiamos em você, Jesus, nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Clamamos, vem. Naquele dia em que gritei, Ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou, e a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, naquele dia em que gritei, Ele me ouviu, e a tempestade então se acalmou, a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, aqui estou. Aleluia, aleluia. Transformou o meu lamento, aleluia, em dança
transformou o meu lamento, aleluia, em dança de avivamento. Sabe, irmãos, o Senhor, sabendo da nossa fraqueza, Ele envia o seu Espírito. Nós não somos super-homens e nem Mulher Maravilha, como o Sidney falou. O Sidney vai colocando pistas para nós irmos tentando detectar aquilo que na nossa vida está nos fazendo mal. Mas o Espírito Santo vem nos auxiliar para ainda mais descobrirmos profundamente isto e pedirmos o auxílio e a ajuda de Deus. Então é preciso abrir a boca mesmo, sem medo e sem dó, pedindo e clamando este auxílio que Deus nos deu, que é o seu Espírito. Então não tenha medo e nem tenha vergonha. O Espírito Santo de Deus não vai abaixar em ninguém. É preciso que você abra a boca e peça, senão Ele não age. O Senhor, Ele não invade a vida se você não permitir. Então é preciso abrir a boca e dizer: vem Espírito Santo, eu necessito que venha me auxiliar, que venha me revelar aonde eu preciso orar, de que forma eu preciso orar. Irmãos, abra a boca e não tenha medo. Não ligue para quem está do teu lado, mas ligue para o auxílio que Deus vai te mandar, para você receber este milagre, esta cura e esta libertação nesta campanha. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem agindo agora para libertar, principalmente aqueles que precisam, Senhor, de uma mudança de rumo na vida, Senhor. É verdade, Senhor. O Senhor me dá uma visualização de um trem, e é como se você, talvez nem todos, mas algumas pessoas, estivessem dentro desse trem, olhando a janela, veem que esse trem está indo para um lugar árido, um lugar seco, um lugar horrível, mas você olha para trás pela janela e vê que há campos bonitos, que além do horizonte existe montanhas belíssimas, só que você está dentro do trem, e o trem continua indo para o mesmo lugar, ele não muda de lugar porque ele está sobre os trilhos. Você não está sendo livre para poder escolher ir para os lugares belos que você está enxergando. Então é preciso que Deus mude a rota do trem que você está dentro, porque nesse trem você vai chegar naquele mesmo lugar que você não queria. Não adianta nada você dentro do trem andar para trás, andar de lado, andar para o outro, porque o trem continua indo para a mesma direção. Então eu quero que nesse momento, se você sente que esta palavra é para você, que você fala: a minha vida está indo numa direção que eu não quero, de tristeza, de destruição, e eu não estou conseguindo mudar a direção, por mais que eu me mova, por mais que eu me mexa, esse trem continua indo para o mesmo lugar. Eu quero pedir então que você levante as tuas duas mãos bem alto, peça para o Senhor mudar o teu caminho agora. Peça para o Espírito Santo mudar o caminho desse trem que você está dentro, para não te levar para onde você não deve ir, que não é bom para a sua vida. Você que está sentindo que tua vida está num desgoverno, o Senhor agora pode conduzir sua vida para uma mudança. Quer mudar o rumo? Senhor, muda o rumo da minha vida agora. Agora é a hora, Senhor, muda as coisas na minha vida. Toma conta agora, faz uma virada na minha vida com teu poder e a tua misericórdia. Quero partilhar algumas palavras com vocês. Quero começar com o livro do Gênesis, capítulo 7. Livro do Gênesis, capítulo 7. Diz o seguinte. Livro do Gênesis, capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros
tomarás um casal, macho e fêmea. Palavra do Senhor. Quando você pega a história de Noé, diz, e o Evangelho repete, que os homens e as mulheres viviam normalmente, casavam-se, davam-se em casamento, é esse o texto que é dito no Novo Testamento, quer dizer, a vida tocava seu rumo, todo mundo continuava vivendo. E quando Noé começa a construir a arca, todo mundo que estava vivendo normalmente, a vida era assim mesmo, com suas dificuldades, com as suas coisas, o pecado é assim mesmo, a distância de Deus é essa mesmo, é assim que é a vida, toca a vida. Mais ou menos como a gente encontra hoje. E Deus então pega Noé e fala para Noé, Noé, vai construir uma arca e te prepara. E ele começa a fazer. E todo mundo começa a rir-se dele. Rir-se dele. Esse cara é louco. O que ele está fazendo? Aqui é tudo seco. Ele construindo um barco desse tamanho. E ele tendo que parar de fazer uma porção de coisas para fazer isso. O que ele conseguiu com isso? Que a sua família também se irritasse com ele. E os seus genros diziam para as filhas de Noé, você está louco? Teu pai está ficando louco? Mas quando chega o dia que Deus manda ele reunir tudo na arca, porque viria uma chuva muito intensa, o dilúvio, Deus diz para ele reunir ele e sua família. E eu fiquei pensando, mas que família? Uma família que era contra ele, que ficou do lado do povo, humilhando-o, que ficou do lado das pessoas, tirando sarro dele. E Deus falou, não, pega a tua família, ela vai com você. E que se você ler o restante, você vai ver que trabalho deram os filhos de Noé. Deram fogo nele, fizeram um monte de coisa depois perturbadoras. Mas Deus cumpriu a sua promessa ao coração de Noé. Noé era justo, sua família não era, mas ele salvou todo mundo. Eu ia pegar o texto de Josué. Vocês conhecem a história de Josué? Em especial, o momento de Josué diante da fortaleza de Jericó, cidade murada. Josué manda que espiões se infiltrem na cidade para descobrir as fraquezas da cidade. Acontece que eles descobrem que a cidade era fortificada, bem guardada, que não tinha como fazer um cerco, como era comum, para deixar faltar água e comida, e aí os inimigos se renderem e abrirem os portões da cidade. Que ele não tinha como invadir, a água tinha rios que corriam por dentro, tinham fontes naturais, tinham alimento para poderem usar, poderiam resistir anos. E mais, a cidade estava edificada no alto, com uma grande muralha, com pessoas preparadas. Ele não tinha nenhuma chance de que com as suas pessoas destreinadas, mal preparadas, mal alimentadas, conseguisse derrubar aquela cidade. Quando esses espiões entraram lá, eles tiveram que se esconder. E foram se esconder na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Ninguém ia acolher os espiões. Ela, até por ofício de profissão, acabou os recebendo. E quando eles disseram que o que eles queriam não era aquilo que ela costumava vender, mas que era que ela os escondesse, ela podia ter aproveitado, vive do dinheiro, aproveitado para denunciá-los. Pelo contrário, ela os escondeu. Eles saíram. E não tendo Josué uma solução trazida pelos seus espiões, ele foi inspirado por Deus, pelo anjo que ele encontra na encruzilhada, que diz para ele cercar a cidade durante 6 dias, fazendo 6 voltas, com os sacerdotes na frente, e no último dia tocar as trombetas, gritarem mais alto, e entrarem na cidade, porque a cidade estaria lhe sendo entregue, e as muralhas caíram, e os
israelitas entraram em Jericó e passaram a fio de espada a cidade inteira. O que disse Deus para Josué? Olha, Josué, você vai entrar na cidade e você vai matar todo mundo. Você não vai deixar ninguém para trás, até porque, senão amanhã eles vão, dar o troco em você. Mas Raabe e sua família, você vai salvar. E se você que faz o cerco de Jericó, quando você lê o capítulo 6, não é? Que você tem que ler 7 vezes quando a gente faz o cerco de Jericó, o que diz lá? Que Raabe e sua família foram retiradas com vida e salvas, e vão fazer parte, inclusive, da genealogia de Jesus. Está lá na genealogia de Jesus. Aquela mulher, com todos os seus pecados, foi fiel a Deus. E Deus, na sua misericórdia, não só perdoou os seus pecados, como salvou a sua família, que não tinha nada com isso. E todo mundo foi morto. E digo mais, se você ler o texto de Josué, você vai ver que a família foi obrigada a ser salva. Eles ainda ficaram na dúvida se iam ser salvos. Foi obrigada. Josué falou, você pega Raabe, toda a sua família, e força eles a saírem de lá, porque eu vou passar a fio de espada, mas vou resgatá-lo. A nossa campanha de libertação hereditária é para salvar a nossa casa, não é só para a gente. É talvez uma das campanhas menos egoísta. Porque a gente faz a gente faz campanha de cura, a gente faz cerco de Jericó para resolver nossos problemas, a gente faz campanha de libertação, a gente faz campanha de uma porção de coisas. Claro, a gente também faz uma porção de momentos dos quais nós queremos servir Jesus, amá-lo mais, mudar a nossa vida, ser transformado, estender nossas mãos para poder servir o próximo e assim por diante. Mas essa campanha é a campanha que faz a gente estar sendo instrumento pela nossa fidelidade de restauração da nossa casa. Quem aqui tem filhos que já cresceram, que já saíram da fase de crianças, sabe que depois daquele momento da puberdade, da adolescência, eles vão fazendo suas escolhas de vida. Muito marcados por aquilo que a gente transmitiu, pelos princípios que nós passamos. Talvez o filho de alguém se torne uma pessoa muito fiel a ficar na igreja, mas nada fiel a Deus de verdade. Pelo hábito. É ruim? Não, talvez no dia que aquele jovem se tornar adulto e passar por uma grande dificuldade, ele lembre que era na igreja que ele vinha, e venha na igreja buscar, e aí seja um momento de salvação para ele. Aquele conceito de moralidade, de ética, de bondade que você transmitiu, vão estar neles, você os educou assim. Mas escolher a fé e seguir Jesus de verdade vai depender de cada um. É uma coisa que vai ser pessoal e livre. Então você não tem garantia de poder, com os ensinamentos que você deu, salvar a tua família. É claro que as pessoas são salvas pela fé, por deixarem o Espírito Santo transformar em sua vida, mas também são salvas por viverem a justiça. Mas não é fácil a pessoa que se salva só com a sua própria força, sendo justo só com o seu esforço. É ou não é? Não é não. Encontrar aquela pessoa impecável, igual São Paulo, que diz que ele era perfeito, fazia tudo certinho. Eu não sou. Se depender disso, talvez eu não vá para o céu. Mas é Deus quem tem me feito um homem melhor, com o poder da sua graça, e eu confio que Jesus vai completar o resto com a sua misericórdia. Com a sua misericórdia na minha vida. Mas como é que eu vou fazer o resto da minha família sentir isso? Não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Mas o Senhor está me dizendo que
a fidelidade de Noé salvou sua família que estava estrupiada, que a fidelidade daquela prostituta salvou a sua família, que eu sei lá em que condições estava. Portanto, esta campanha é para te chamar a se colocar na brecha pelas gerações todas da sua casa. Fala para o teu irmão, para a tua irmã, tua família precisa de você. Tua família precisa de você. E te digo mais, não é porque você vai ser o cara, ou você vai ser aquela moça perfeita, impecável, que não erra, que não explode, que não tem nenhum defeito, que é espetacular, que é santa, quase está saindo com asa voando, quase anjo. Não é isso que vai salvar a tua família. Não é você ser anjo, que você não é anjo, e nem anja. Não é, apesar de que anjo não tem esse feminino de anjo não é anjo. Mas vai lá. Não é isso que vai fazer você salvar a sua família. Até porque você que é o perfeito, você que é a perfeita, é capaz de irritar a tua família. Que eles falam, lá vem a perfeita. Né? Tá tudo certo, né? Você que faz tudo certo, né? Aí os filhos ficam querendo fazer o contrário, só para irritar, né? O que vai salvar é a tua fidelidade a Deus. Então essa campanha é um convite para que você, nós, demos passos de fidelidade. Senhor, eu vou ser fiel. Vou estar aqui contigo. Eu queria encerrar esse primeiro dia da nossa campanha, antes de fazermos uma oração pela libertação hereditária, citando o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que fala da vinda de Jesus. E diz assim: logo após estes dias da tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Compreendei isso pela comparação da figueira, quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E aí eu via esse texto e me intrigava. Primeiro, porque nele tem uma afirmação muito forte, uma afirmação do Antigo Testamento que diz: céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. É aquilo que Jesus disse, ninguém vai tirar um iota, que é uma palavra do hebraico da Sagrada Escritura. Nada vai ser mudado. Não vai vir alguém aqui, vai ter um evangelho novo. Claro, existem algumas seitas que pegaram uma parte da Bíblia, os nossos irmãos que creem no mesmo Deus, os muçulmanos, eles mudaram a Bíblia, criaram umas partes para eles lá, que Maomé ensinou para eles. Os mormons também fizeram uma Bíblia lá, porque ele disse que encontrou umas pedras e uns anjos no meio do bosque lá e ensinou outras coisas para eles. E assim a gente vai ter vários que vão fazer mudança. Mas o Senhor falou que não vai mudar nada. Na nossa igreja, mesmo que às vezes nos acusam, na igreja católica, não é ela, é que tem levado esta doutrina até os dias de hoje. E Jesus disse que não ia passar a geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. E não aconteceu ainda. E aí eu ficava intrigado e falava, mas como, Jesus?
Você falou para aqueles camaradas lá, para aquelas pessoas que estavam lá, que aquela geração viria aquilo. Bom, mas já passou 2000 anos. E aí? Como é que faz? E ficava sempre intrigado, se a palavra vai ser cumprida, e já passou tudo isso, não aconteceu? E aí eu quero dizer uma das teorias, tem vários estudiosos, cada um deles vai olhando, mas quero colocar uma para vocês. As gerações que estão vivendo ainda são frutos daquela geração. Quer dizer, eu não sei quando Jesus vai vir, porque a própria palavra diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Eu não sei se está, eu sei que cada vez está mais próximo. Cada vez que eu olho para as realidades, eu sei que está mais próximo. Cada vez que eu olho para os sinais também extraordinários do derramamento do poder de Deus e dos desastres, eu sei que está mais próximo. E da maldade dos homens, a iniquidade crescendo, as pessoas se importando cada vez menos com aquilo que é o certo. Eu sei que está se aproximando, mas eu não sei quando vai ser. Mas eu sei que as gerações que virão da minha vida verão. Se eu não ver, elas verão. Mas elas somente perceberão isso se eu for fiel. Então hoje, nesse primeiro dia, que eu pedi para vocês fazerem o que mesmo? Quanto? Muita coisa? 2 Pai Nosso. Mas eu falei que não podia ser qualquer Pai Nosso. Falei que eram 2 Pai Nossos com intenções claras, não foi? Todo dia? Vamos começar a comprovar a tua fidelidade essa semana. É facinho, mas é um compromisso que você tem. Eu vou ser fiel. É claro que rezar o Pai Nosso, até porque muitas vezes você pode rezar sem nem se importar com as palavras que você vai estar dizendo, e nem com o significado delas, e nem com o alcance delas, porque se você pegar o catecismo da Igreja Católica, o Pai Nosso é um tratado de oração que gasta 1/3 do catecismo é só sobre isso. Acho que mais, acho que deve dar quase metade do catecismo, é só sobre a oração do Pai Nosso, não é? Pois eu quero falar para vocês, mesmo que você não reze com nenhuma dimensão, mas com um coração sincero de que você quer a libertação, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ligadas a você, que são filhos do seu pai, que são filhos do seu avô e avó. Portanto, um leque de 3 gerações, teu bisavô, tua bisavó, que você talvez não saiba nem o nome, mas que geraram famílias lá, sei lá, grandes, e que a tua oração e a tua fidelidade pode alcançar aqueles teus primos que você nem sabe quem são, e libertá-los, restaurá-los, curá-los, quebrar maldições econômicas. Aqui veio um homem que me contou uma história. Diz ele que na sua família todo mundo tinha uma grande... não é uma virtude, eles eram muito bons comerciantes. Falou, na minha família, Sidney, todo mundo é bom comerciante. E todo mundo escolheu alguma área de venda. Uns montaram negócios, outros foram representantes, todo mundo. Eu falei, todo mundo foi muito bem. E todo mundo, quando foi em torno dos 34, 36 anos, passou uma crise. E ele falou, e não tem um dos meus parentes que não passa imensa dificuldade com os seus negócios, apesar de terem sido todos com essa característica positiva de venda. Quando chegava essa idade, acontecia uma porção de coisas. E eu convidei ele para fazer uma das campanhas aqui de quebra de maldição. E ele fez. E aqui ele me contou depois que ele tinha, às vezes, sonhos à noite, com fatos que ele desconhecia ligados à família dele. E ele foi perguntando para um tio, avô dele que estava vivo, e o tio foi dizendo, meu pai contava uma história parecida com essa. E ele foi descobrindo que aquilo que o Espírito Santo estava dando para ele em sonho,
tinha a ver com alguma das histórias da família dele. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, traz, para que pela tua oração aqui na campanha, Deus possa ir libertando essas coisas. E ele entrou, não está mais em Maringá, ele entrou em contato comigo um tempo atrás, falou, olha, Sidney, eu queria, inclusive, fazer uma doação. E eu falei, faz aí aonde você está. Falou, aqui, o que eu vou fazer com o teu dinheiro? Não vou fazer nada. Não é? Falei, nosso caminho é outro. Falei, quando a gente tem alguma coisa, eu peço para vocês. Mas não, falei, faça o que você quiser. Ele falou, Sidney, é impressionante como vários dos meus primos retomaram a vida de crescimento econômico depois que eu fiz essa campanha para aqueles casos que ele me contou, ligados inclusive a uma morte entre irmãos dos antepassados dele. Um irmão, um tio-avô, porque o tio-avô contou que os tios dele haviam por causa de dinheiro, um tinha matado o outro. E aí ele fez essa quebra de maldição, Deus foi libertando, foi quebrando situações que se repetem na vida. Não estou dizendo que tudo que acontece errado é por causa da hereditariedade, não é não. Até porque eu já expliquei para vocês que às vezes você tem um gene para desenvolver uma doença e ela não desenvolve, porque você pode ter os cuidados que o outro não teve. E aí você não acaba não sofrendo com aquela situação. Mas muitas coisas são, e a nossa oração de fidelidade, porque se Deus foi fiel com a família de Noé, se Deus foi fiel com a família de Raabe, e se Deus está dizendo que essa geração vai ver a vinda de Jesus, é porque a nossa fidelidade abre a bênção para os nossos descendentes. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero agora que você, se você estiver aí com sua esposa, com seu esposo, ou com o irmão, irmã de sangue, você pegue na mão dessa pessoa. Se você tiver só você, não é? Então você vai fazer essa oração sozinho. Porque você vai rezar e junto com a tua esposa, ou junto com o teu esposo, ou junto com o teu irmão, ou junto com a tua irmã, né? Enfim, você vai pedir para Jesus, não é? Você vai falar para Jesus. Vai repetir comigo. Senhor Jesus, eu sei que para ti não existe o ontem, o hoje e o amanhã, porque tu és eterno. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. E é por esta graça da tua morte e ressurreição que eu peço a libertação de todas as heranças negativas da minha família, sobre os meus bisavós, sobre os meus avós, sobre os meus pais, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos, mesmo que você não tenha, você pode falar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.